Sótinas, entrevistas, bastidores, curiosidades. Sótinas, a história do Santos Futebol Clube, especialmente para você. Alô amigos, sejam bem-vindos ao podcast Sótinas, o Santos Futebol Clube, de trás para frente, primeira edição. Eu sou Éder Zaschini e estou aqui com o meu companheiro de sempre, Gustavo Franco. Tudo bem, Gustavo? Tudo bem, Éder? Olá a todos os ouvintes, sejam bem-vindos. E hoje nós temos dois convidados muito especiais no nosso primeiro programa. Os convidados de hoje são... Vamos lá, a primeira edição a gente escolheu fazer com os jornalistas que tem tudo a ver com o Santos. Então estamos aqui hoje com Edson Calegares e Guido Bortolomazzi. Tudo bem, Edson? Tudo bem, Éder? Um abraço, Gustavo. Prazer estar aqui com vocês. Tudo bem, Guido? Um abraço ao Éder, ao Gustavo. Prazer estar aqui com vocês e vamos tocar essa bola aí. O prazer é nosso. A primeira pergunta, tanto minha como do Éder, é a seguinte: como é ser considerado pelo torcedor santista um ícone da narração esportiva, já que o torcedor do Santos respeita muito a dupla Edson Calegares e Guido Bortolomazzi por ter toda a emoção que colocavam nas transmissões, praticamente traduzindo o sentimento de paixão do torcedor santista? Quem vai responder? Bom, eu posso começar então? Eu não sei se eu sou um ícone, e talvez nem me considere isso, porque seria, eu acho que um estímulo, um prêmio, que não sou digno de ser merecedor, porque eu acho que um ícone é uma coisa assim que extrapola qualquer limite. Mas eu acho que quando se refere a essa palavra, o contexto talvez tenha dentro de um conteúdo de que no período que nós fizemos narrações, era um período em que nós estávamos militando na crônica esportiva e estávamos num veículo de comunicação que era, na época, o mais ouvido. Então, a nossa afinidade com o clube foi em função desses longos anos, de quase 20 anos narrando, que são 35 que eu trabalho na crônica esportiva, mas durante 20, nós tivemos um elo, uma afinidade com o torcedor pelo nosso trabalho, nos veículos de comunicação que nós passamos, e esses veículos de comunicações eram daqui da Baixada, a Rádio Cacique, a Rádio Atlântica, a Rádio Clube, a Rádio Cultura, e muitos desses jogos que nós narramos foram, em muitas ocasiões, com exclusividade, até para o Rádio do Brasil, transmissões internacionais e tal. Então nós tínhamos um grande fluxo de torcedores que nos ouviam. Até porque não tinha a concorrência da televisão, como tem hoje. Então o rádio era o companheiro do torcedor. Então essa palavra ícone, para mim, ela é muito significativa, eu fico até envaidecido, mas eu acho que ela está muito ligada àquilo que nós representamos para o torcedor como elo de ligação. Isso eu me honro de falar, eu me sinto gratificado em falar. Em grande parte, e são mais de talvez 1.400 jogos que nós pudemos transmitir. Em muitos desses jogos, nós éramos exatamente a ponta de lá do ouvinte. O santista, se tivesse que ouvir o jogo do Santos, ele teria que nos ouvir. E nos ouvindo, a gente se tornava mais do que um cronista. A gente passava a ser um companheiro desse torcedor, né? É como se ele nos visse, falando, olha, o Edson deve estar no estádio, né, nos representando lá. Ele está vendo o jogo e está passando para nós o que está acontecendo. E outro fator também que envolve muito isso é que o Rádio de Santos tem uma história que começa num período que era visto por grandes comunicadores, dentre eles Hernani Franco, e quando termina o período Hernani Franco, ficou mais ou menos um hiato no rádio da Baixada. E eu ocupei esse longo período, porque nós tivemos aqui grandes narradores, mas não ficaram tanto tempo aqui. Então, essa palavra ícone, talvez, seja representada por isso, que nós preenchemos uma lacuna, um espaço importante para o Santos e para o torcedor. E um fato interessante também, que eu acho que isso que tem que levar muito em consideração, é que durante esse período que nós trabalhávamos em rádio e acompanhávamos o Santos, foi um período muito longo e com uma equipe muito forte que nós montamos. Então a gente não se separou
desde quando nós montamos uma equipe sobre o nosso comando, isso aconteceu em 86, que foi a primeira equipe de esporte que nós comandamos com a chancela da GEB, né? Foi na Rádio Cacique. Nós começamos uma história como chefe de equipe. Então, a partir de 86, quando nós nos separamos de uma equipe que existia e montamos a nossa própria equipe, de lá para cá, de 86 para cá, nós acompanhamos o Santos na sua trajetória toda, em todos os campeonatos. Então, eu até estava fazendo um dia desse uma pesquisa dos anos que nós narramos todos os jogos do Santos. Sem dúvida nenhuma, o Edson Calegares foi o narrador que mais narrou jogos do Santos na história do Santos. Na história. Eu, como repórter de campo, vou pelo mesmo caminho. Porque nós trabalhávamos, na maioria das vezes, juntos. Mas de 86 até os dias de hoje, a gente está junto em todo o trabalho realizado junto ao Santos. Então, nós narramos aproximadamente mais de 1.800 jogos do Santos nessa trajetória toda. Como começou isso, Guido? Você citou a Rádio Cacique. Como começaram os dois no rádio? Por que escolheram o rádio? E aonde, quando e aonde o Santos entrou? São duas interpretações diferentes e dois momentos diferentes. Primeiro momento do Edson, que eu nunca pensei em ser radialista na minha vida. O Edson sempre foi vidrado em rádio. O Edson, desde garoto, ele ficava naqueles jogos de botão, quando a gente morava em São Paulo, ele ficava fazendo tabelinha de jogos, acompanhava a narração de locutores antigos, Fiore Gilhote e outros locutores, e ele acompanhava. E eu não era ligado a isso, eu não me ligava em rádio, eu não me ligava em transmissão, eu ligava em bola, eu gostava de jogar, eu só não fui jogador profissional por circunstâncias da vida, mas eu me ligava mais em outras coisas. E ele não, ele se ligava em esporte, em rádio. Ele queria ser um narrador, ou um comentarista, ou um repórter desde pequeno. Então a trajetória dele foi diferente da minha, porque ele começou no rádio primeiro do que eu. Tanto fazia isso, Edson, narrador, comentarista, repórter, ou tinha um apelo especial, uma paixão por ser narrador? Não, a paixão pelo narrador. Pelo narrador. E quando eu entrei na faculdade de comunicação, na Facus, né, naquela ocasião, foi em 78 para 79. E eu tinha um companheiro de sala de aula que trabalhava na Cosipa e que um companheiro de trabalho dele da Cosipa, esse amigo meu era o Antônio Carlos Domingues da Costa, era o Odair Farias. O Odair Farias trabalhava na Cosipa e era plantão esportivo da Rádio Cacique. E precisava de um rádio escuta. E na faculdade, primeiro ano e tal, fizemos uma amizade muito grande, muito bacana. E o Toninho falou, pô, se você gosta de rádio e tal, eu falei, minha paixão é essa. Eu não quero me formar em jornalismo para trabalhar em redação de jornal. Eu não tenho nenhuma vocação para ser jornalista, para sentar numa mesa e fazer matérias para jornal. Eu tenho uma veia para rádio. Ele falou, puxa vida, eu tenho um amigo que está precisando de um rádio escuta na Rádio Cacique, um auxiliar de plantão, você topa? Eu falei, tô dentro. Só que não tem salário. Eu falei, não quero saber. Eu falei, então como é que faz? Vou te levar. Então a partir daí fiquei de rádio escuta do Odair Farias. Então o que é o rádio escuta? Ele estava lá, o narrador da Rádio Cacique, na época era o Hélio Claudino, estava narrando o jogo do Santos, eu ficava ouvindo outras rádios de São Paulo com outros jogos. Aí saía gol do Palmeiras, aí eu informava o Odair, gol do Palmeiras, quem fez o gol foi tal. Só que eu não falava no ar, eu passava para ele. Aí ele informava, olha, gol do Pacaembu e tal. Até que um dia o Odair saiu, eu fui guindado ao plantão. De plantão um dia tive a oportunidade de passar para repórter. Um dia o falecido Piero Neto, que era repórter, ele foi para comentarista, porque um dos nossos comentaristas tinha saído por uma questão de problema de saúde. E o Piero Neto falou, olha, eu faço reportagem, então põe o Edson no campo. Aí eu falei, tá bom, eu faço reportagem. Foi um jogo Santos e Ponte Preta. Primeira vez que eu vi vestiário, a Ponte Preta chegando, jogava o goleiro Carlos, tal, fiquei ali, vi o jogador, o Oscar. Então, fui para repórter. E um tempo depois, teve um jogo na Caneireira, Jabaquara e Português Santista. E aí falaram para mim, pô, você quer narrar o jogo? Esquecer narrador? Eu falei, quero. Foi uma tragédia, né? Mas narrei. Peguei lá, fui embora. E aí um dia, teve um grande congestionamento na Anchieta. O Paulo Soares, que era o nosso narrador, hoje está na ESPN.
o Amigão, né? E não dava tempo de chegar. Aí eu narrei Santos e Ponte Preta. Aí foi embora, começou assim. E eu já quero perguntar, em toda profissão existem perrengues, existem dificuldades, e neles que surgem as histórias mais inusitadas. Conta pra gente, o que já aconteceu, o que vocês já tiveram que passar nessa longa trajetória como jornalistas? Você sabe que você acompanhar um clube como nós acompanhamos o Santos, foram viagens e mais viagens. Olha, eu andei esse estado de São Paulo porque a gente ia com a nossa viatura. Então a equipe era nossa e o carro era o nosso carro, né? E a gente viajava para tudo quanto era lugar. Fazia jogo bate e volta, por exemplo. Jogo de carnaval, sábado de carnaval, a gente estava passando... Saía no carnaval, porque era aquele, né, sexta, sábado, domingo, segunda e terça-feira. O jogo era no sábado. A gente estava em determinado local, passando com a família. A gente saía do local para fazer o jogo. Então, aconteceu de um jogo do Santos do Carnaval ser em São José do Rio Preto. Santos e América de São José do Rio Preto. Nós saímos da onde nós estávamos, em Ribeirão Pires, e fomos de carro, saímos de manhã cedinho, 6 horas da manhã, fomos para São José do Rio Preto, que dá aproximadamente 600 e poucos quilômetros, fizemos o jogo, né, e voltamos no mesmo dia. Quer dizer, aquele bate e volta. 12 horas de 12 carro, horas, mais a viagem. Mais a viagem. 12 horas e mais o trabalho. Então, tanto é que a gente tinha tanta afinidade com os jogadores do Santos e com o pessoal que trabalhava no Santos Futebol Clube, que eles ficavam preocupados até com a gente. Vocês vão voltar agora? Dá um tempo, toma um banho, vai pro vestiário, dá roupa. A gente fazia isso, entendeu? Porque era aquela integração que existia entre a equipe de esporte da Rádio Cultura, que estava todos os momentos com os jogadores e aonde eles estavam, que essa afinidade era muito grande com todo mundo. Então eles tratavam a gente como, sabe, olhando toda hora você ali, você passava a ter uma baita de uma amizade. Tanto é que hoje, os jogadores da antiga, como o caso do Serginho Chulapa, que está aí, e outros jogadores, são muito mais amigos de repórteres, como no nosso caso, do que os atuais. Porque você não tem tanto convívio como você tinha antigamente com eles. Entendeu? E olha, eu acho que tem muitas histórias. E são histórias que são, às vezes, engraçadas e algumas um pouco meio que trágicas, né? Nós fizemos um jogo, por exemplo, em Novo Horizonte, Santos e Novo Horizontino, e a torcida uniformizada do Peixe chegou na cidade de manhãzinha. Você sabe como é que é a torcida uniformizada, né? Aí viraram um carro de um rapaz que transportava leite naquelas charretes e tal. E virou um enxame. A cidade ficou um clima ruim. E nós fomos de ônibus, que nessa época nós tínhamos um ônibus, e esse ônibus ia toda a imprensa. As rádios, eram na época 6 ou 7 equipes, todas elas iam nesse ônibus. Isso não era sempre. Foi um determinado período. Quando acabou esse jogo, criou-se aquele clima hostil. E falaram que a torcida do Novo Horizontino ia fazer uma tocaia para a torcida do Santos. Calhou do nosso ônibus, está estacionado exatamente no meio da torcida jovem. E aí nós saímos do estádio, entramos no ônibus e fomos escoltados pela polícia já ao anoitecer. E as pessoas falaram, olha, vem pedra, vem alguma coisa por aí. Porque a gente passou na saída do estádio no meio de um pequeno matagal. E não deu outra. Começaram a voar pedras para os vidros e tal. Mas a gente não era para estar lá. O nosso ônibus era da imprensa, não tinha nada que estar perto da torcida. Mas calhou de estar. São fatos curiosos. As pessoas falam, pô, vocês trabalham errado, que mordomia. Chegam no estádio, aguinha geladinha, cafezinho, né? Anda de táxi, vai de carro, vai de avião. E não sabe esses perrengues que a gente passa. Então, Edson, e essa história da Conmebol? Conta mais sobre isso. Como é que foi esse episódio? A Conmebol, o Santos foi para Rosário disputar o título da Conmebol. E nós chegamos lá e o clima também estava fervendo. Pra você ter uma ideia, o Santos chegou na porta do estádio e a torcida ali fazendo uma pressão. E os carabineiros, né, dispersaram com um tiro de escopeta. Foi assim que o Santos chegou. E o técnico era o Leão, e o Leão já estava prevendo isso, que o Leão já tinha tido um problema na Argentina. E levaram uns 20 seguranças, os armários abertos, né, os caras fortes, para dar segurança. Mas a gente estava na cabine. O Santos foi campeão, para resumir a história. E aqui no Brasil, o meu plantão, que era o Luiz Roberto,
Quando o Santos foi campeão, eu gritei, Santos campeão. Ele falava, Edson, mais alto, grita mais alto. Só que quando eu falei o Santos era campeão, nós estávamos, eram os únicos brasileiros que ali estavam, e essa torcida irada olhava para nós, porque a cabine era a frente toda de vidro, e a lateral, ela era feita, parecia de material de container, só que mais frágil. E eles queriam entrar na cabine, que eles batiam, eles davam um murro. Estava eu e o Vitor Moran, já falecido, de grande memória para todos nós, um dos maiores comentaristas que o Brasil já teve. E aí eu olhei para o Vitor Moran e pensei, quem vai nos proteger aqui? Não havia um carabineiro, porque durante o jogo haviam vários. Ao término, todos eles foram embora. E aquela massa batendo, e a porta não abria. Fechada pelo lado de dentro. Isso coube só a minha Moran ficar assim, olha, se eles entrarem, o que vai ser da gente? E aqui no Brasil, nós desligamos o microfone. E o Luiz Roberto, Edson, e aí, seus campeões? Põe emoção! E nada de responder. Só que ele não sabia a emoção que eu estava passando lá em Rosário naquele momento. E eu acho que tem muitos jogos que nós fizemos... Jogos assim que aconteceram brigas em campo. Isso aconteceu só dá impressão, até para quem está acompanhando o trabalho de vocês, que, puxa vida, é uma coisa muito triste, estão contando episódios de violência e tal. É bom lembrar que um dos ícones do rádio esportivo, que é o Fiore Gigliotti, narrava um jogo na Ponte Preta em Campinas. O Fiore sempre foi um doce de pessoa. E a torcida da Ponte Preta virou-se contra ele, arrancou o material da Rádio Bandeirantes na época e queriam bater no Fiore Gigliotti. E o Fiore falava, calma, torcida brasileira, pelo amor de Deus, dê um calma. Isso foi um fato histórico. Então, nem tudo são flores, como falar narração, fazer reportagem de campo, que maravilha. Agora, tem lado também que é gostoso e pitoresco, né? Nós um dia fomos de carro para Pacaembu, Santos e Portuguesa, aí o carro que a gente transportava, que era do Guido, não queremos a viatura da rádio, hoje vamos com o meu carro. E deu um problema no motor do carro dele. Chamamos um guincho, mas não dava tempo da gente pegar uma carona até o Pacaembu. Aí falamos pro guincheiro assim, o senhor tem condições de levar a nossa equipe de guincho? Não, ele que falou, vocês vão pra onde? Nós vamos... vocês são da Rádio Cultura, né? Ele conheceu a gente. Pô, vocês são da rádio, vocês estão indo pro jogo? Tamo, e agora? Como é que nós vamos fazer? Eu tenho que chamar um outro carro de Santos pra pegar a gente aqui. Aí ele falou, não, faz o seguinte, você espera o carro aqui, que era eu, você fica aqui esperando, eu pego os dois e levo pro Pacaembu. Pego o material, e aí pegou o operador, o Edson e o Moran, e o material, colocaram no guincho, né? Foi os dois na frente. Você sabe que guincho, você já subiu num carro de guincho alguma vez? Só tem o da frente, né? Então ali cabe o motorista e máximo 2. Estávamos eu, o Moran e o meu operador. Aí o Moran veio no meu colo, e o meu operador cenas lamentáveis, quase no colo do motorista. Aí chegamos ao Pacaembu. Praça Charles Miller, torcedor chegando. Uma equipe que veio guinchada. Caminhão guincho, parou na porta. Aí descemos, pegamos o nosso material de rádio e tal. E as pessoas falavam, bom, mas que equipe forte é essa daí, hein? E de guincho pro Pacaembu. Ao longo da nossa carreira, nós tivemos também histórias bonitas que a gente ficaria aqui, né, horas e horas para contar tudo aquilo que nós passamos de bom. Por exemplo, esse jogo de Paris, o Santos jogou contra a equipe do Belenense, né, de Portugal, que era uma festa da colônia portuguesa em Paris. E era um clube fechado e não tinha arquibancada. O pessoal ficou em volta do campo. Veja só como é que foi o jogo. Era um jogo amistoso com os clubes ali, Santos e Belenense. A torcida do Belenense, os portugueses, em volta do campo, mulheres com cadeira normal, sentada com mesa do lado. O jogo rolou normalmente. E aí você, depois de terminar o jogo, o técnico do Santos era o Candinho. Aí o Candinho fala, pô, a satisfação que nós temos é de vocês estarem aqui. A única rádio. A única emissora de rádio do Brasil. Cacique na época, estamos aqui. Nós fizemos um programa quase de 1 hora, porque a nossa linha de transmissão com a Embratel eram de 4 horas. Terminou o jogo, nós tínhamos mais 2 horas de transmissão. Aí nós aproveitamos essas 2 horas com o técnico Candinho, contou a história inteira dele, a vida inteira dele. Falamos com jogadores em Paris, com o seu Antônio Gaia de Oliveira, falecido seu Antônio Gaia de Oliveira. Quer dizer, foram coisas que aconteceram na nossa carreira.
e depois o agradecimento. Tanto é que quando nós saímos de Paris, nós fomos para Madrid, né? Porque o nosso voo era via Madrid. E o ônibus do Santos, nós entramos... Vocês vão para onde agora? Nós vamos pegar o trem para Madrid. Aí o ônibus do Santos, o pessoal subiu no ônibus, tudo, pô, peraí, o Guido, Edson, vem, pegaram as nossas bagagens. Que não era comum. Que não era comum. Aliás, era até proibido. Mas os próprios jogadores e o Candinho, eles sensibilizados com a gente, falam, pô, vocês são os únicos do Brasil que estão aqui. Vocês vão agora como? Vocês vão pegar a nossa mala, vamos sair pela rua, pegar um táxi, sei lá pra onde, pegar um metrô e ir até a estação. Ele falou, não. Chamou o seu Gaia e falou, ó, eles vão no ônibus com a gente e nós vamos deixá-lo aonde eles precisarem ficar. Aí levaram a gente até a estação de trem de Paris. Aí de lá eles, pô, tchau, um abraço, obrigado, tal. Cada um pro seu canto, nós fomos para Madrid e eles pegaram o ônibus, o avião e vieram pro Brasil. Depois nós viemos pro Brasil. Então essas coisas que aconteceram na história da nossa carreira aqui é bonita. É esse acompanhamento de você estar lado a lado, porque o jogador de futebol, ele quando viaja também com jogos internacionais, que nem agora o Santos. O Santos está numa situação crítica em termos de imprensa. Não tem ninguém acompanhando. O Santos vai jogar aqui no Brasil mesmo, não vai nenhuma emissora de rádio daqui da Baixada acompanhar o Santos. Agora, você imagina a satisfação de um jogador quando você está num país diferente e eles não estão tendo contato com os familiares e o jogo não tem ninguém para transmitir, daqui a pouco você fala assim, não, olha aí, o pessoal da cultura está aqui, o pessoal da Cacique está aqui, né? O Edson e o Guido estão aqui com a gente. É aquele carinho diferenciado. Era isso que acontecia com a gente. E agora vamos perguntar um pouco sobre a questão da rádio. Aqui na Baixada Santista temos poucas rádios que transmitem o futebol. Na opinião de vocês, por que essa situação está ocorrendo? Bom, eu acho que é em virtude do mercado econômico. Da situação do mercado da nossa região. Quando nós começamos a trabalhar em rádio, você tinha quase que 6 a 7 emissoras de rádio acompanhando o Santos. O número de anunciantes daquela oportunidade, a cidade cresceu e o número de empresas também cresceu. Só que as pessoas que investem em rádio hoje é muito menor do que aquela época. Naquela época você tinha muito mais empresas que gostavam do Santos, que investiam nas rádios de Santos e fazia com que todas as equipes de esportes tivessem condições de ir na rádio e acompanhar o Santos, porque tinham patrocinadores. Porque a rádio vive de patrocínio. Então, com o passar do tempo, com o passar dos anos, isso foi minguando. As grandes empresas começaram a perder o foco de rádio. Você começou a ter uma diminuição da economia no mercado, a diminuição de patrocinadores. E isso foi terminando, ao ponto de, aos 2 anos, 3 anos atrás, um pouco mais, ficou apenas uma emissora transmitindo jogos, que era a Cultura. Porque a Cultura tinha um trabalho que a gente fazia. A gente tinha um grupo de patrocinadores que acompanhavam o nosso trabalho há muitos anos. E eles não deixaram de acompanhar. Só que também depois foi minguando, e aí acabou. Um outro aspecto, a falta de comprometimento dos donos de rádio. Na Baixada Santista, os donos de rádio não têm comprometimento com o Santos. Porque se tivessem, pela estrutura que tem uma rádio, eles teriam uma equipe de esporte. Se uma rádio quisesse, tanto é verdade, isso daí, que quando nós assumimos, eu e o Edson, fomos convidados pelo Pelé para assumir a Rádio Clube naquela época, para fazer um trabalho de reestruturação da rádio em todo o departamento, nós conseguimos fazer com que a rádio, que dava prejuízo, começasse a dar lucro com equipe de esporte e todo um trabalho que a rádio tinha. Hoje, qualquer emissora de rádio tem capacidade, pelo total da rádio, por tudo aquilo que representa a rádio, que a rádio são 24 horas de programação. Você não vive de um horário, uma única hora de um programa esportivo e 2 ou 3 horas de transmissão numa quarta ou num domingo. É muito pouco, em virtude do tamanho de uma emissora de rádio, com 24 horas de programação, podendo vender comerciais de tudo quanto é jeito. Então, o dono da rádio, o proprietário de rádio, ele não tem comprometimento com o Santos. Porque se ele tivesse, a rádio dele teria uma equipe de esporte. A Rádio Cultura, com a equipe de vocês, foi eleita uma vez a melhor pela CS do estado de São Paulo, né? E o Edson ganhou por 8 vezes, né, o prêmio de melhor narrador da Baixada. Edson e Guido, vocês têm saudade dessa época de narrar no rádio?
Tenho, lógico que tenho. É algo que faz parte da nossa vida, né? Agora, era uma época em que haviam grandes comunicadores aqui também. Eu, por exemplo, participei de um prêmio, eu trabalhava na Rádio Atlântica, que era da Tribuna. E tinha o prêmio Hernani Franco, de rádio. E haviam 2 concorrentes. Eu e o Luiz Roberto, que hoje está na TV Globo. O Luiz Roberto pela Rádio Cultura e eu pela Rádio Atlântica, que era do Grupo A Tribuna. Foi feito no Teatro Municipal. Pra você ter uma ideia, estava lotado. Veja como era a concorrência naquela época. E eu tive a felicidade de ganhar o prêmio. Mas o Luiz Roberto era um monstro, como está aí hoje, né? E depois disso, eu ganhei 8 anos consecutivos, que era da Associação dos Cronistas Esportivos de Santos, o prêmio de melhor narrador. Quando o Guido fala do comprometimento, naquela época, havia aquilo que a gente fala de concorrência. Pra você ter uma ideia, nós chegamos a fazer um jogo do Santos amistoso em Maringá. E aí a Rádio Tribuna, que era a Atlântica Tribuna, falou assim, escuta, a Rádio Cultura, que era o Luiz Roberto, Pião Neto, Paulo Roberto, eles vão para lá e eles pediram linha, porque o Santos vai fazer um treino de manhã e eles vão pedir linha pro local que o Santos vai almoçar. E eles vão fazer o programa de lá do restaurante entrevistando jogadores. Ah, é? Então nós vamos pedir linha também. Então era assim. Era uma concorrência. E o torcedor do Santos era o maior privilegiado. Porque ele tinha a rádio diariamente, em loco, acompanhando o dia a dia, de perto. Aí depois, essa equipe da Rádio Cultura, que era do Luiz Roberto, esfacelou-se. Eles foram embora, o Luiz foi para São Paulo, o Paulo Roberto também e tal. E nós saímos depois da Tribuna e fomos convidados pelo Beto Mansur para ir para a Cultura. E aí nós tivemos um período que foi um período chamado Era de Ouro. Porque a gente fazia um trabalho que a grande rádio de São Paulo, hoje Globo, Jovem Pan, Bandeirantes, eles desciam a serra ouvindo a gente. E eu te digo isso, não é gratuitamente não. Por quê? Eles faziam a pauta de acordo com o que nosso trabalho estava sendo feito. A gente abria o jogo, era 4 horas, abria a jornada 1 da tarde. Abria a jornada com um repórter na concentração do Santos, com a viatura de frequência modulada, que era o Guido. Se o adversário viesse de São Paulo, nós tínhamos uma outra viatura, com um repórter esperando no Rancho da Pamonha, já descendo e acompanhando esse time. Se esse time tivesse hospedado no hotel de Santos, estava um repórter na porta desse hotel. E também com viatura. E falava, ó, o time está saindo daqui agora, nós estamos atrás do ônibus, indo direto para Vila Belmiro. E quando havia o time hospedado na cidade, com um repórter com uma viatura de frequência modulada, outro na porta do Santos, no hotel que o Santos estava, com viatura de frequência modulada, nós colocávamos ainda um outro repórter no topo da serra, porque era assunto jornalístico que as torcidas lá se cruzavam e normalmente saía pancadaria, polícia militar envolvida para acabar com o tumulto. E aí as rádios de São Paulo falavam, olha, teve um maior quebra-pau, né? As torcidas lá se encontraram, estavam ouvindo a cultura. E quando não, além disso, a gente colocava um outro repórter na porta do estádio, entrevistando torcedor chegando, autoridades. Então era um trabalho grande. Como se fala, grande, de rádio grande, né? De rádio grande. Então chegava na Vila Belmiro Osmar Santos, o Silvério pela Jovem Pan, os caras chegavam falando assim, ó, esta é a Rádio Cultura. E é por isso que nós fomos eleitos pela ACESP, Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo, a melhor equipe de rádio do Estado, categoria interior. Em 2004. Foi em 2004 o ano que o Santos foi bicampeão brasileiro. E o que mais me envaidece? O prêmio que a ACESP dá é dividido em categoria. Rádio, TV, jornal e internet. Sabe quantos prêmios vieram para Santos em toda a história? 1, que foi o que nós conquistamos. A tribuna é centenária. Então eu falei para o Guido, eu acho que a gente tem que falar o seguinte, temos que ter um pouquinho de autoestima e falar obrigado, né? Obrigado. A cidade de Santos e a Baixada recebeu o único prêmio, Ford CESP. Foi o trabalho que nós fizemos na Rádio Cultura. Agora, Edson, a sua carreira tem cerca de 35 anos, né? E qual o jogo mais te marcou
durante toda essa trajetória, qual jogo do Santos mais te emocionou, te sensibilizou? Foram muitos jogos, né? E é difícil você colocar numa escala qual foi o maior ou o melhor, mas tem aqueles que mais se marcaram. A conquista do Santos de 84, gol do Serginho contra o Corinthians, marcou muito. O de 2002, os meninos da Vila com o Robinho surgindo e tal. E aquele último gol do Léo, que fez o 3-2, o jogo estava difícil. Aquelas defesas do Fábio Costa. E a Copa Libertadores. Contra o Peñarol no Pacaembu, aquele primeiro gol do Neymar. O Danilo também foi bonito e fundamental. Mas o que abriu a vitória foi o gol do Neymar. Esses 3 aí estão realmente na minha lembrança. A gente vai ouvir então essa narração assim que a gente voltar pro próximo bloco, rapidinho. E o detalhe do gol é seu, Guido Bortolomazzi. Foi uma jogada bonita, uma arrancada rápida no contra-ataque, a bola tocada pro Neymar, ele invadiu, chutou rasteiro no canto direito do goleiro, fazendo o primeiro gol contra a equipe do Peñarol. Qual o seu jogo inesquecível, Guido? Olha, eu tenho alguns jogos inesquecíveis. A conquista de 2002 foi um jogo inesquecível porque eu vivi muito aquele jogo. Eu vivi muito aquela época. Aquele negócio de você ficar muito atrelado ao time. Fazer tudo que o time estava fazendo, concentração, amizade com os jogadores, contato com o Robinho. Você vê, o Robinho foi... a primeira entrevista que o Robinho deu numa emissora de televisão foi para nós. Foi aqui, na Santa Cecília, em 2000. Eu fui buscar o Robinho na casa dele, ele tinha 15 anos de idade, 16 anos de idade, e nós trouxemos ele aqui para ele falar da carreira dele. Na época ele jogava nos juniores, e o Santos tinha sido campeão. Então, vários momentos na minha vida aconteceram com o Santos. A conquista da Conmebol foi porque eu vivi, o Edson viveu a cabine, quando ele contou. Eu vivi o campo, aquela pressão no campo, os caras jogando tambor de água, e eu lá, dentro com os jogadores, todo mundo unido ali, para subir o túnel. Eu vivi isso aí. Vivi o jogo do Santos Internacional de Porto Alegre, na Copa do Brasil, quando nós chegamos no vestiário, cheio de coisas de macumba, entendeu? E você entrar no vestiário ali e ver aqueles negócios, jogadores, o que é isso? São coisas que você passa pela memória o que aconteceu. O jogo de 95, quando a Rádio Cultura foi boicotada pelos jogadores do Santos naquela época, em virtude de uma entrevista que nós fizemos com o Giovani em Caxias do Sul, Santos e Juventude, que o Giovani perdeu um gol, e aí nós fomos entrevistar o Cabralzinho no vestiário, eu estava entrevistando o Cabralzinho falou, deu a entender que o empate foi causador pelo Giovani perder aquele gol, e aquilo deu um reboliço incrível em Santos. Aí colocaram que nós estávamos agitando, e quem tinha falado tudo era o Cabral. E aí os jogadores se uniram, com 3 que puxaram a corrente, o Edinho, o Seu Galo, que era o responsável primeiro, né? E o Jameli, que os 3 fizeram o boicote, e aí a Rádio Cultura ficou sem entrevistar os jogadores do Santos o campeonato inteiro, e a gente viajava com eles, e os caras, não, quando chegava o microfone da Cultura, eles paravam de falar. E aí os jogadores que eram amigos da gente, Guido, eu não tenho nada contra você, foi ordem, o esquema. E aí vale a pena ressaltar que a Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo
que na época tinha como presidente o Enio Rodrigues, ele pegou a unha esse peão. A unha. Veio até aqui Santos e falou, é inadmissível o Santos Futebol Clube, a diretoria, compartilhar com os jogadores e fazerem boicote à Rádio Cultura, que sempre esteve ao lado do Santos Futebol Clube. E com todo o apelo da CESP, o boicote continuou. E vou dizer mais para você. Se o Santos fosse, e lamentavelmente não foi, se o Santos fosse campeão naquela ocasião brasileiro, nós, sendo setoristas, radialistas da cidade, não iríamos entrevistar um único jogador campeão. Só poderíamos entrevistar um jogador vice, que seria do Botafogo do Rio, porque nenhum jogador e nem dirigente dava entrevista para nós. E se o Guido chegasse numa roda de repórteres, em que alguém do Santos estivesse dando uma entrevista, e ele colocasse o microfone da Cultura, imediatamente era ordem. O jogador parava e falava, se ele continuar com o microfone da Rádio Cultura, eu vou parar de falar. Coisas que aconteceram. E esses jogos aí foram jogos marcantes. Esse de 95, o Santos vice-campeão brasileiro. E depois da derrota, não demorou muito, o Cabralzinho foi demitido. E aí, devagarinho, as coisas voltaram ao seu normal. E o outro foi de 2002, sem dúvida nenhuma. Então, alguns jogos importantes. Esses 3 jogos foram. E um detalhe legal e que aconteceu. Quando nós começamos a nossa carreira, o Santos estava minguado de títulos. Ele quase não conquistava títulos. O último foi em 79. Então conquistou de 84, aquele título do Campeonato Paulista. Depois fez o de 86, né? Que acabou conquistando... Não aconteceu não, em 86 não. Foi em 84, aí foi o título do Rio-São Paulo, vice-campeão brasileiro em 95, e só foi conquistar um título em 2002. Então ficou um período longo. E aí você imagina, uma emissora... 83 tinha sido vice-campeão brasileiro contra o Flamengo. Imagina você numa emissora que acompanhava o Santos em todos os jogos, você não vê o time ser campeão. E você tá lá frequente, né? Você tá lá sempre ao lado do jogo, sempre ao lado do time. Fez com que a torcida do Santos acreditasse e confiasse ainda mais naquelas pessoas que acompanhavam o clube, no caso da nossa rádio. Já que você citou 2002, Guido, vamos ouvir aqui o gol do Léo, que deu o título, o gol final, né? O último gol do título do Santos em 2002. Estamos de volta então com o último bloco do podcast Sótinas, o Santos Futebol Clube, de trás para frente. Hoje com Edson Calegares e Guido Bortolomazzi. Vamos então para a participação do público. Meu nome é Vinícius Anselmo e eu queria saber do Edson Calegares como surgiu o bordão "sabe de quem" que ele utiliza aí, ou utilizava nas transmissões dos jogos do Santos. É um negócio interessante. Quando eu falei a palavra "sabe de quem", na verdade eu tinha o intuito de identificar o nome do jogador que fez o gol. Mas ele depois passou a ser identificado com o time que fez o gol. E aí eu falei, puxa vida, o torcedor do Santos, se pegar um gol no meio do caminho, como é que ele vai saber se esse grito de gol é do Santos ou não? Então a palavra "sabe de quem" vai ser caracterizadamente do Santos, e não do jogador que fez o gol. Então o gol "sabe de quem", o torcedor do Santos fala, é do Peixe. E mesmo ele sabendo que é do Peixe, ele já falava, é do Peixe.
né? Então, sabe de quem ficou uma identificação legal. Agora, teve uma passagem rápida. Nós fizemos um jogo em São Paulo, convidado pela Rádio Tupi. Falou, Edson, tem um jogo aqui pra você fazer com o teu irmão aqui no Pacaembu, Corinthians e Grêmio. Você faz um cachezinho? Eu falei, faço, não tem problema nenhum. Foi um sábado. E eu ia narrar domingo, pela Rádio Cultura, o jogo do Santos. E eu gritei, sabe de quem? Do Corinthians no Pacaembu, o Corinthians empatou, tava perdendo pro Grêmio, gol, e eu falei, sabe de quem e tal? Quando nós chegamos, no dia seguinte, tava falando assim, o Edson saiu da rádio? Da Cultura? Eu falei, não, por quê? Pô, eu vim ele de São Paulo, gritando, sabe de quem ele tá louco? Sabe de quem do Corinthians e tal? Então ficou o sabe de quem como de propriedade do Santos Futebol Clube, do qual eu me orgulho muito. E foi desde a primeira narração do jogo do Santos que ele existiu ou quando ele passou a existir? Qual foi a primeira vez? Não sei exatamente a primeira vez, né? Mas não foi assim logo de cara que eu comecei a narrar e já criei isso, não. Foi... Naturalmente. Um dia eu falei, poxa, eu preciso identificar quem fez o gol, tal. Então, gol, sabe de quem? Aí eu ia falar o nome do jogador. Até casava, né? Gol, sabe de quem? É do Robinho, é de quem e tal. Mas depois eu falei, não, sabe de quem? Do Santos. E aí ficou um casamento legal. Me orgulho muito disso. Até hoje o cara fala, e aí, Ed, sabe de quem? Quando é que volta pro rádio e tal? Ficou bacana. Pra finalizar, uma pergunta, o Guido também vai responder depois. O que o Santos Futebol Clube significa pra você? Olha, eu não sei o que eu significo pro Santos. Mas o Santos representa pra mim a minha própria história. Porque eu sou um homem de rádio, de comunicação. E trabalho há 35 anos acompanhando o Santos. Então, se a minha vida, como vocês fizeram a pergunta, o torcedor do Santos te identifica como um dos ícones e tal, eu devo isso aqui, ao Santos. Então, o Santos representa muito pra mim. Foram 35 anos de história. Você pode até falar o seguinte, Edson, eu vou contar a história contemporânea da imprensa do santista e vou te omitir. Não gosto de você. Vou dizer que o Edson não existe nesse contexto aqui. Nesta cronologia contemporânea, eu vou omitir o nome do Edson Calegares e do Guido Bortolomazzi. Você pode até fazer isso. Mas é a mesma coisa que você escrever a história de Roma e por não gostar do Nero, você fala, eu vou omitir o nome do Nero. O seu livro não é verdadeiro. Então, eu e o Guido fazemos parte da história contemporânea da imprensa esportiva com o Santos Futebol Clube. Guido, o que o Santos significa pra você e muito obrigado pela presença. Obrigado a você, Éder, obrigado, Gustavo. Eu também assino embaixo nas palavras do Edson, porque o Santos representou uma história, uma carreira. Nós vivemos o Santos 24 horas, durante 30 anos, 35 anos. Você imagina você acompanhar e trabalhar numa empresa e durante 35 anos você bater cartão nessa empresa. O que ela vai significar para você? Ela vai significar a sua vida, a sua razão social, porque você viveu daquilo ali, você teve o seu sustento fazendo aquilo ali, e a nossa vida inteira foi colada no Santos. A nossa vida inteira foi ligada ao Santos. Quer dizer, nós nunca fomos funcionários do Santos, mas nós trabalhamos a vida inteira para o Santos. A vida inteira, 35 anos de carreira trabalhando para o Santos, porque era o Santos que a gente respirava, era o Santos que a gente levava para todos os lugares. Então, o Santos significa muito para a nossa carreira, para a nossa vida, por tudo aquilo que nós fizemos. Isso aqui é o mais importante. Muito obrigado, Gustavo, até a próxima. Obrigado, Edson, muito obrigado, Éder, Guido, uma excelente entrevista, até a próxima, até o próximo podcast, Sótinas Podcast. Obrigado a você que ouviu e até o próximo Sótinas, o Santos Futebol Clube de trás pra frente. Tchau.